gente, meu nome é Fernando Ferreira, estou aqui com vocês falando sobre como se comportar para dar uma entrevista. Eu sou jornalista, tenho mais de 20 anos que eu atuo em televisão, rádio e assessoria de imprensa. A gente está de volta hoje para conversar um pouco sobre como se comportar durante uma entrevista para televisão. No tema de hoje é o que não pode fazer durante uma entrevista. Na nossa conversa hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como não se comportar antes, durante e nem depois da entrevista. Até agora a gente já falou sobre alguns pontos importantes, como cordialidade, por exemplo. Seja cortês, mas não confunda isso com intimidade com o repórter. Há situações em que o entrevistado conhece o repórter, mas essa demonstração de intimidade com ele pode deixar a impressão de que você está ali por esse motivo e não pelo que você tenha contribuído na discussão da pauta. Preste muita atenção nas perguntas do entrevistador. A distração te prejudica. Suas respostas dependem do direcionamento que o jornalista der à pergunta e, caso você não esteja atento, sua resposta pode ser vazia ou destoar do assunto. Essa é uma dica importante demais. Além de parecer vazio ou destoante, você pode se perder e deixar de falar o que realmente importa para você. É natural que a gente domine um assunto, mas não consegue estruturar muito bem o pensamento no momento que estamos mais ansiosos, principalmente em frente às câmeras e com o microfone na nossa frente. E também é natural que quando estamos conversando com alguém, a gente se saia melhor respondendo as perguntas e passando a nossa mensagem. E uma coisa inadmissível é quando o entrevistado, ou por meio do assessor ou ele mesmo, pede as perguntas com antecedência. Nunca faça isso. Além de deselegante, gera uma desconfiança sobre a sua capacidade de discorrer sobre o tema proposto. E pior ainda, que você está com medo de algum tema mais espinhoso, mais delicado. Também pode gerar uma antipatia que afeta o jornalista mesmo antes de começar a entrevista. Não peça o material ao repórter depois da entrevista. Isso é um trabalho da assessoria de imprensa que deve monitorar os conteúdos que você participou por meio de clipping. Existem serviços especializados de clipagem, que é uma empresa que faz uma varredura sobre os temas pré-determinados e que envia para a sua assessoria. Quanto mais aparição na mídia, mais importante esse trabalho. Ajuda a avaliar seu comportamento das entrevistas e nortear as próximas. Outra coisa, não dê sua opinião pessoal durante a entrevista. Você é o especialista no tema abordado e deve apresentar naquele momento as informações fundamentadas. No caso de políticos, essa situação muda um pouco. Na maioria das vezes, você está numa entrevista exatamente para dar sua opinião sobre determinado assunto. Mas mesmo assim, dá para passar os fundamentos que te levaram a ter essa ou aquela opinião. É comum o repórter te pedir para olhar para ele durante a entrevista, mas você pode alternar entre olhar para a câmera e olhar para o jornalista. Olhar para a câmera de vez em quando, você vai demonstrar interesse em estar falando diretamente com o seu público. Olhando para o repórter, você vai estar mostrando atenção com a pessoa com quem você fala naquele momento. Isso é importante também. O telespectador percebe se você está fazendo palanque quando olha fixamente para a câmera. Ele também percebe que você está interessado em dar respostas coerentes e prestando atenção ao seu interlocutor. E mais uma vez, vamos reforçar algumas coisas que já conversamos nos nossos outros encontros. Nas respostas, evite termos técnicos, estrangeirismos, opte em falar de maneira clara para que o telespectador não fique confuso e muito menos com dúvidas sobre o tema. Quanto mais difícil você fala, menos chance de prender a atenção do público você tem. Palavras muito rebuscadas tornam a conversa monótona e desinteressante. Se o assunto for mais complicado, escolha dar exemplos e dados para dar suporte ao que você está abordando. Seu argumento vai ficar muito mais rico com informações extras, além de transmitir credibilidade e domínio sobre o assunto. Não interrompa o repórter enquanto ele está falando. Antes de responder, espere o jornalista dar a sua deixa, dar a deixa para você. Além de ser falta de educação, essa atitude pode prejudicar a comunicação como um todo. Não seja arrogante nem debochado. O papel do repórter é levar informação e esclarecer determinados temas para o telespectador. Perguntas que possam soar como tolas para você não quer dizer que você está conversando com uma pessoa desinformada. O cara está ali falando para todos os perfis de público. E você também. E mais uma vez, além da clareza nas suas respostas, seja objetivo. Evite respostas longas em que você corre o risco de ir e voltar várias vezes e se perder ao longo do caminho. Evite fazer o discurso indireto. Fale as frases de forma direta. Não responda sim, não, talvez, ou qualquer outra expressão que possa comprometer o andamento da entrevista. É ruim para o repórter, é ruim para você.
Não vamos nos esquecer que a gente está ali para transformar o meio de comunicação num mecanismo de comunicação para a divulgação dos nossos projetos, ideias e pensamentos. Use a seu favor. E por último, beba água. Deixa um copinho d'água do lado, porque a boca seca atrapalha demais. Não tem problema algum se você terminar uma resposta e tomar um gole. São algumas dicas, a gente fica por aqui, mas ainda temos mais um pouco de conversa depois. Um abraço, uma boa entrevista para você e até a próxima.